Fala Vaso, eu sou Lúcio, esse é o Gui e nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus para a sua vida. Então fique ligado porque agora está iniciando a Resenha dos Vasos. Tamo junto! No último vídeo nós falamos sobre ansiedade. A última recomendação é busque a Deus em oração. Olha o que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Eu gosto de ler várias versões da palavra de Deus, mas uma versão que chamou muito a minha atenção foi da Bíblia A Mensagem. Olha o que vai dizer. Em vez de se preocupar, orem. Permita que as suas súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. A oração é o remédio divino para curar a ansiedade. Deus não só dá uma ordem, não andeis ansiosos, como também oferece a solução. A ansiedade é uma doença e a oração é o remédio. Tá aí a importância da oração. É a base de tudo. É na oração que nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus. E é aí sim a estratégia para vencer a ansiedade. Paulo traz para nós a compreensão do poder da oração. Sobre buscarmos uma ajuda que vem do alto. Vai me ensinar a deixar a arrogância de lado e me lançar diante do Senhor em oração. Lançar as minhas ansiedades diante de Cristo, por entender que é Ele quem cuida de mim. Onde eu vou perceber que a oração prevalece e a ansiedade desaparece. Nós precisamos perceber, Vaso, o poder que tem na oração. Quando buscamos a Deus em secreto, eu acredito que esse vídeo seja legal até a gente destacar, porque tudo que nós aprendemos, ou tudo que nós estamos vivendo hoje foi gerado em oração. A oração, Vaso, é a base para tudo. É o lugar onde eu vou a Deus, conhecer a Deus e me conhecer também. Mas não é um lugar onde eu vou orar para transformar a Deus, para que Deus venha me dar aquilo que eu quero, mas é um lugar onde eu me achego a Deus para saber tudo aquilo que Deus já me deu. É até mesmo para que eu seja transformado por Deus. Eu gosto de dizer, cara, que a oração me torna parecido com Jesus. Claro que é um conjunto, oração e a prática da palavra. Mas tem uma frase que eu sempre, quando eu estou discipulando ou compartilhando algo a respeito de oração que eu gosto de falar, que é o seguinte: se eu me alimento hoje, automaticamente amanhã eu vou me alimentar. Porque aquilo que eu como hoje só me sustenta para hoje, não me sustenta para amanhã. Então nós, como cristãos, precisamos lidar com a nossa vida espiritual na mesma intensidade que lidamos com a nossa vida física. Sim. Até mesmo mais. Por quê? Como eu falei, se eu como hoje, amanhã eu vou comer, porque aquilo que eu como hoje não me sustenta para amanhã. Então por que eu penso que a minha oração de hoje vai me sustentar para amanhã? A minha oração de hoje me sustenta para hoje. A minha oração de amanhã vai me sustentar para amanhã. E tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito que vai falar. Quando eu trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha. Aqui ele não está excluindo essa responsabilidade do trabalho, mas está falando sobre deixarmos as nossas ansiedades ou as nossas preocupações, os nossos problemas diante de Deus em oração, para que Ele resolva. Porque muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito. E quando nós fazemos isso, só nos cansamos. Mas quando entregamos a Deus em oração, descansamos. Verdade, e essa questão que você falou é muito importante, porque aqui o próprio verso fala sobre ação de graça. E quando constantemente estamos nos alimentando, orando, nós vivemos uma vida de ações de graça. Ação de graça não é só, que eu entendo que não é só uma vida de louvores, de eu cantando canções, mas uma ação de graça é uma vida com ações de graça. Isso. Eu ando em gratidão, porque sei que Deus já fez tudo para me abençoar. Eu sei que Deus Ele já nos deu Cristo, que é tudo, a obra já foi consumada, então eu posso viver minha vida com ações de graças diariamente, um dia após o outro, viver com gratidão. Exatamente. Eu gosto de um pensamento que vai refletir com exatidão o caráter de Cristo, que é o seguinte:
não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus e nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. O Senhor, como Pai, Ele sempre está atento às nossas orações, aos nossos pedidos. Nós precisamos pedir. Ele mesmo, através de Jesus, compartilha isso para nós. Pedi, dá-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Eu gosto de um versículo que em Tiago vai falar o seguinte: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. É importante analisarmos o que Paulo destaca nesse versículo, porque quando ele vai se referir à oração, ele usa 3 palavras, como por exemplo, oração, súplica e ações de graça. Então nós vamos falar sobre cada uma de uma forma pontual. Por exemplo, oração. A palavra grega usada para oração traz uma ideia de reverência, devoção e adoração. É legal, Vaso, porque muitas vezes nós pensamos que orar é só pedir. Automaticamente, quando nós fazemos isso, só estamos ou refletimos de fato aquilo que está no nosso coração, que é buscar um Deus que faz. Então nós precisamos entender que antes mesmo de buscarmos os nossos interesses, precisamos entender aquilo que Ele é. Porque Ele é poderoso, Ele é muito mais que um Deus que dá. Ele é santo, Ele é incomparável, Ele é imensurável, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é Senhor de todas as coisas. Então nós aprendemos que na oração precisa ter adoração. Na verdade, a nossa oração precisa iniciar com adoração, reconhecendo o senhorio de Deus, né? Com certeza. A gente ter essa consciência nos faz contemplar a Deus. E o contemplar não é falar, não é ficar repetindo pedidos para Deus, mas você se achegar a Deus e contemplar Ele com a beleza que Ele é. Você, em contemplando Ele, você ouve, você tem a direção e, consequentemente, o seu coração se enche de adoração sincera e você adora a Deus em espírito e em verdade. Exatamente. Eu gosto de falar ou de compartilhar que a oração começa quando Deus é exaltado e quando o nosso eu morre completamente. Por quê? Porque eu não estou ali por mim. Claro que existe uma necessidade muito grande do agir de Deus na minha vida, mas eu estou ali porque eu necessito dele, eu quero ele, eu reconheço que sem ele nada sou. A própria oração do Pai Nosso vai nos ensinar isso, sobre caminharmos e andarmos exaltando o nome do Senhor. E a oração do Pai Nosso vai iniciar falando: Pai Nosso que está no céu, santo é o teu nome. É interessante que no início nós destacamos a respeito da paternidade de Deus, mas agora ele está falando sobre a santidade de Deus, o que Ele realmente é. O próximo ponto vai falar sobre súplica. Devemos também apresentar a Deus as nossas ansiedades. Aí entra a questão do pedido. Sim. Porque nós sabemos que Deus conhece, sabe das nossas necessidades, mas nós precisamos apresentar a Ele. E a palavra súplica, ela fala de um pedido insistente e humilde. E muitas das vezes até desesperador. Então, muitas das vezes, quando estamos ansiosos, nós já chegamos a Deus desesperados, às vezes nem sabendo o que está falando, não para refletir no que está falando. Por isso que nós temos que buscar a Deus com súplicas, pedidos insistentes, constantes, mas também com humildade perante o Senhor. Exatamente, reconhecendo que tudo vem dele, que somente ele pode fazer e que eu sou um necessitado, que eu sou completamente dependente do agir dele na minha vida. Por isso a súplica. Exatamente. E o último ponto vai falar sobre ação de graça. Nós devemos agradecer a Deus enquanto estivermos ali orando. É interessante que quando nós compreendemos isso, nós agradecemos a Ele para quê? Para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós trazemos para a nossa mente aquilo de bom que Deus já fez por nós. Mas nós não podemos apenas agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, mas aquilo que Ele vai continuar fazendo. Sim, com certeza. Essa consciência de estar grato para aquilo que Deus já fez e aquilo que Ele ainda vai fazer
é simplesmente um ato de fé nossa, durante a oração. Nós já estamos com o coração grato, agradecendo a Deus por aquilo que nós cremos que Ele vai fazer. Ele nos deu Cristo e a obra foi consumada. A nossa oração, ela deve partir do princípio da gratidão, porque Deus já nos deu tudo. Então, essa consciência é importantíssima na vida de oração. Nós precisamos agradecer para despertar a chama da esperança no nosso coração e aí sim não andar ansioso. E nós, quando oramos, alcançamos essa paz. Que o versículo vai falar aqui no 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Uau. Quando oramos, damos espaço para a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento. Verdade, essa paz que excede o entendimento, essa paz que é algo sobrenatural que da parte de Deus nas nossas vidas, que independente da circunstância que nós estamos vivendo, nós somos tomados por essa paz, independente se o mundo está explodindo lá fora, você está totalmente centrado na pessoa de Cristo e isso traz paz ao seu coração, não entra mais ansiedade, não entra mais preocupação. Ela aquieta o nosso coração, né? E muda tudo ao nosso redor. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós entendemos que estamos dando espaço para o agir de Deus na nossa vida e, como foi falado, a paz que excede todo entendimento toma conta do nosso coração. Então, automaticamente, aquilo que antes me desesperava já não tem mais efeito sobre a minha vida. Por quê? Porque existe algo que cuida de mim, algo que me protege, algo que guerreia por mim. É a paz do Senhor. E é legal nós entendermos que essa paz, ela não é algo produzido pelo ser humano, mas sim por alguém que é divino. É uma paz que vai além do entendimento humano, uma paz que não consegue ser explicada, porque quando nós sofremos, nós não nos desesperamos. Por quê? Porque essa paz guarda o nosso coração. E como que a pessoa ela consegue ter esse entendimento? A pessoa que não conhece a Cristo não consegue. Por quê? Porque é a paz que vai além da mente humana. É a paz que guarda a nossa vida. É a paz que guarda as nossas emoções. É a paz que traz para nós segurança. Não é uma ausência de problemas. É a convicção, é a certeza que existe alguém que é soberano e maior do que eu, que está no controle. Sim, e as pessoas que estão ao seu redor, elas vão perceber essa paz que você está vivendo e vai se questionar porque elas estão tão preocupadas e ansiosas e olhar para a sua vida e ver algo diferente. E até levar elas a perguntarem o que essa paz, onde você encontrou essa paz, entendeu? Então você tem a oportunidade de lhe apresentar a Cristo, que é o centro da paz. Exatamente, aquele que produz essa paz, né? E automaticamente guarda a minha vida. Meus irmãos, nós estamos encerrando essa série, que, como eu falei no primeiro vídeo, tem como tema descanso. Por quê? Porque diante de tudo aquilo que nós enfrentamos, nós precisamos descansar no Senhor. Aprendemos com o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, princípios que devem nortear a nossa vida, recomendações que vão mudar o nosso destino. O primeiro é se alegrar. Em meio às circunstâncias, seja alegre. O segundo, seja moderado, seja uma referência, reflita a vida de Jesus. O terceiro, não ande ansioso. E outra, busque sempre a Deus em oração. Entregue as suas preocupações, as suas ansiedades ao Senhor. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Nesse tempo em que tudo está desesperador, seja você um instrumento de paz, seja você bênção na vida daquelas pessoas que precisam de um instrumento, de alguém que reflita a glória de Jesus. Amém, Vaso? Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e fique ligado, porque logo mais compartilharemos mais palavras do Senhor para a sua vida. Tamo junto.